Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tânia Lee, do canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. Olha só, hoje eu tô bem quentinha aqui nesse poncho colorido aqui. Se você gostou, que tal aprender? Vamos aprender então fazer esse poncho? Você pode usar de duas maneiras. Assim, desse jeito, né, como estou usando, ou dessa maneira aqui, ó. Que fica bem bacana, bem colorido e bem despojado para combinar com o seu look desse inverno. Então, bora aprender então? Para esse poncho, nós vamos usar essa lã da Batik. Ele tem um tez 277 na cor 9506. Olha que graça de cor. A Batik tem várias cores, tá? Toda assim mesclado. E eu achei bem bacana essa cor. Aí vocês podem escolher a cor que vocês quiserem e a lã que vocês quiserem. Então, essa lã aqui tem 277 T's, né? O que é 277 T's? É a espessura do fio, tá? E para essa lã, eu vou usar a agulha número 5. Como eu quero deixar os pontos bem folgadinho, eu vou usar a agulha número 5. Vocês podem usar a agulha menor também, não vai ter problema nenhum. Vão precisar também da fita métrica e da tesoura. Então, bora para a aula? Então, para iniciar, nós vamos iniciar com 90 correntinhas, tá? Então, vamos lá. Eu faço assim, ó, eu inicio desse jeito. Vocês iniciam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Ó, vou iniciar assim. E eu vou fazer 90 correntinhas. Eu não conto esse como ponto, esse nozinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a gente tá fazendo as correntinhas, para ela não ficar toda enrolada, depois a gente tem que ficar desenrolando, porque ela vai enrolando, né? Então, o que que eu faço? A dica que eu faço, que eu dou para vocês. Aqui tá a frente da correntinha. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui na primeira correntinha. E eu vou continuar fazendo as correntes aqui, ó. Por que que eu vou fazer isso? Na hora que eu for fechar, eu já venho direto aqui, ó. Eu já fecho direto. Então, eu não preciso ficar desvirando a correntinha. Então, deixa ele aqui quieto. E a gente continua fazendo as correntinhas. Eu vou fazer as 90 correntinhas, já volto com vocês, tá? Fiz os 90 correntinhas, tá? Ó. Então, vou medir com vocês. Olha como que ficou aquela pontinha aqui. Tá aqui ainda na agulha. Ó. Então, olha quanto que tá dando. Dobrado, dá 30 centímetros dobrado. Tá bom? Que é a gola. Nós vamos iniciar com a gola. Terminei de fazer 90 pontos. O meu ponto, a minha primeira correntinha já está aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Eu já laço a agulha, já venho direto aqui, ó. Tá? Então, daqui pra frente, a correntinha já está certa para mim começar a trabalhar, ó. Então, a gente não precisa ficar desenrolando, enrolando. Então, aqui... nós fizemos, lembra, como nós fizemos 90 correntinhas, nós vamos dividir ele ao meio, então vai ser 45 de cada lado. Nós vamos iniciar com duas correntinhas, uma, duas. Essas duas correntinhas já equivalem um ponto alto. Então, vamos fazer um ponto alto no mesmo ponto aqui. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo ponto, continuando tudo no mesmo ponto. Então, esse leque aqui, nós estamos iniciando com esse leque aqui, ó. Iniciamos com duas correntinhas que equivalem a um ponto alto aqui, separado por duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, vou fazer ponto alto em cada correntinha, ó. Eu fiz a primeira correntinha aqui, eu vou iniciar o ponto alto no próximo ponto. Então, tenho 1, 2. Essa lã é bem macia, viu? É super gostoso de trabalhar com ela e ela rende bastante. Eu gosto muito da Batik. E as cores dela são lindas, as cores. Eu vou fazer 44 pontos altos, aí eu volto com vocês. Então, eu fiz aqui 44 pontos altos, sem contar
o lequinho aqui, tá? Então, cheguei aqui, nesse ponto aqui. Ah, pessoal, olha só. Tá vendo? A corrente, ele fica toda virada pra gente, tá bom? Então, isso é bem bacana, porque daquele jeito que eu ensinei vocês para fechar a corrente, ele fica todo certinho virado aqui pra gente. Então, vamos lá. Então, nesse próximo ponto, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto, ó, dois pontos altos separados por duas correntinhas, tá? A gente vai fazer o leque. E mais dois pontos altos no mesmo ponto aqui. Ó, formando o leque, tá? Que são os cantinhos. Opa, virou aqui. Peraí. Ó, tá ficando desse jeito aqui. E nós vamos dar continuidade, então nós vamos fazer o restante, que são 44 pontos altos, tá? Então, seria um ponto em cada em cada correntinha aqui, olha. Eu fiz aqui o leque, né, nesse ponto, aí no próximo ponto é esse. Aí eu vou fazer os 44 pontos altos. Então, pessoal, vocês contem para não dar errado, tá bom? Aí eu volto logo em seguida. Terminei de fazer 44 pontos altos aqui, desse lado. Olha como que tá o bico aqui. E eu cheguei novamente aqui nesse bico. Então, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó. Vou fechar essa carreira aqui, tá? Fechei. E eu vou iniciar dentro desse leque aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixíssimo para mim iniciar, para mim caminhar até esse leque aqui. Então, vou fazer três correntinhas para me iniciar, ó, 1, 2, 3. Eu vou fazer um ponto alto e novamente separado por duas correntinhas, 1, 2. E no mesmo espaço, deixa eu juntar aqui, no mesmo espaço, vou fazer mais dois pontos altos, ó, 1 e 2. Certo, ó? Ficou o bico aqui, novamente. E o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma carreira de pontos altos em cada ponto de base. Eu vou iniciar aqui, ó, o meu primeiro ponto alto. Vou iniciar nesse aqui, nesse ponto aqui. Altos até chegar nesse outro bico aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bem? Então, pessoal, cheguei aqui no leque, olha. Iniciamos aqui a segunda carreira. Eu fiz aqui os pontos altos sobre cada ponto de base e cheguei aqui novamente nesse leque aqui. Então, nós vamos repetir o leque nesse espaço aqui. Então, vou fazer dois pontos altos. 1, 2. Separado por duas correntinhas, ó, 1, 2. E mais dois pontos altos no mesmo espaço. Pronto. Fiz o leque desse canto. E, para mim terminar a segunda carreira, nós vamos fazer ponto alto em cada ponto de base até chegar aqui, tá bem? Até chegar nesse próximo leque, ou até chegar nesse ponto aqui, vocês vão fazer o ponto baixíssimo e vão caminhar com ponto baixíssimo para iniciar nesse leque aqui a terceira carreira. E a terceira carreira nós vamos repetir da mesma maneira. Nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto de base aqui e faça o leque e contorna aqui e fecha aqui. E a quarta carreira eu volto aqui com vocês para iniciar a quarta carreira, tá bem? Então, pessoal, fiz a terceira carreira, tá? Apenas de pontos altos também. E vou finalizar aqui com vocês. Então, eu venho aqui, na terceira correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo para me iniciar aqui nesse leque aqui. Então, vamos iniciar com 3 correntinhas, um ponto alto, separado por 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui. O de praxe, né?
E agora, na quarta carreira, o que nós vamos fazer? Ó, já fiz o meu lequinho aqui. Na quarta carreira, então, nós vamos iniciar com uma correntinha, vamos pular esse ponto aqui, né? Vamos pro próximo. Vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer essa sequência aqui. Uma correntinha, eu pulo esse ponto aqui, eu vou pro próximo, faço um ponto alto. Então, a gente vai fazer esse ponto aberto aqui agora, ó, separado por uma correntinha, e a gente pula o ponto aqui de baixo. Então, vamos lá. Uma correntinha, eu vou pular esse daqui, vou pro próximo ponto, e faço o ponto alto. Uma correntinha, pulo esse e vou pro próximo. E eu vou fazer a quarta carreira dessa maneira. Então, eu vou fazer isso até esse leque aqui, porque eu quero que vocês vejam como é que eu termino aqui, tá bem? Eu volto com vocês. Olha como que tá ficando bonito o nosso ponto aqui. Então, eu cheguei aqui próximo ao leque. Então, eu fiz esse meu último ponto alto e eu vou fazer uma correntinha. Eu vou pular esse espaço aqui, vou fazer um ponto alto aqui. Eu vou fazer o ponto alto aqui. Como eu tô aqui no leque, o que eu vou fazer? Os dois pontos altos separado por duas correntinhas, tá? Não tem erro, não. Ó, vou fazer aqui por duas correntinhas. E eu inicio novamente com uma correntinha, eu pulo esse ponto, vou para o próximo. Inicio com um ponto alto, tá? Então, fiz uma correntinha e um ponto alto. Olha que graça que tá ficando. Ó o colorido. Esse colorido é maravilhoso, né? Ó. Vou terminar minha quarta carreira. Olha que graça que tá ficando. Eu vou terminar, então, essa minha quarta carreira aqui. Aí, eu explico a quinta carreira. Cheguei aqui no final da quarta carreira para fazer com vocês, ó. Eu fiz um ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra gente fechar. E eu vou caminhar um ponto baixíssimo pra gente iniciar a quinta carreira. A quinta carreira é a mesma coisa. Três correntinhas, são três correntinhas, um ponto alto. O de sempre, né? Duas correntinhas separadas por duas correntinhas e dois pontos altos. Então, deixa eu explicar agora para vocês. Ó, esse vai ser o nosso ponto fantasia. Deixa eu dobrar aqui para vocês verem, dá para ver melhor. Então, as próximas carreiras, nós vamos fazer da seguinte maneira. O nosso ponto fantasia será feito de duas carreiras de pontos altos e uma carreira de pontos abertos aqui. Tá? Então, a quinta carreira, a partir da quinta carreira, nós vamos repetir isso aqui, ó. A quinta carreira vai ser apenas, a quinta e a sexta vai ser apenas de pontos altos e a sétima carreira vai ser de pontos abertos, tá? Então, vocês vão fazer dessa maneira o nosso ponto fantasia, até atingir mais ou menos, contando a partir daqui, nós vamos atingir mais ou menos de 55 a 60 centímetros, tá bom? De comprimento aqui, tá? É só repetição, não tem... Olha que graça que já tá ficando, né? Por que que aqui tem três carreiras de ponto alto? Porque nós estamos iniciando aqui, né? Aqui no pescoço, então eu acho que fica mais reforçada aqui no pescoço apenas com pontos altos, tá? Então, seria só isso. Então, eu fiz o meu leque, né, da quinta carreira, e agora a gente vai fazer pontos altos em cada ponto de base aqui, olha, tá? Aqui, ó, na carreira anterior, nós fizemos uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto aqui. E o outro aqui em cima desse ponto alto mesmo, tá? Então, vai ser ponto alto em cada ponto de base aqui. Não tem como errar. E a sexta carreira, como eu falei para vocês, apenas de pontos altos, tá certo? Assim que eu atingir a medida que eu quero, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu cheguei na medida que eu desejo, né? Vocês veem a medida que vocês precisam, que vocês querem. Olha que graça que ficou, ó. Olha que linda que ficou o nosso poncho. Tá?
Então, deixa eu abaixar minha câmera aqui para mostrar para vocês como é que eu terminei. Então, a minha última carreira foi essa carreira aberta, tá? De pontos abertos aqui. Por quê? Para mim colocar as franjinhas aqui, tá bem? Ó, cheguei aqui, deixa eu virar aqui para vocês, para me explicar como é que eu vou terminar. Deixa eu desmanchar aqui, ó. Esse, olha, o meu leque está aqui. O meu último ponto é esse. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo, ou de praxe, tá? Deixa eu introduzir aqui a minha agulha. Ó, na verdade, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz o meu último ponto alto. E como ele é aquele ponto aberto, eu vou fazer uma correntinha, tá? E eu vou fechar aqui nesse leque aqui, com ponto baixíssimo. Ó, vou puxar aqui. Tá, ó. Puxo o fio que eu já tinha cortado. E eu dou um nozinho aqui. Apenas isso. Eu venho aqui novamente, na correntinha aqui, a gente puxa ele aqui novamente. Ó, pra dar um nozinho. Apenas isso, ó. Pronto. Terminamos o nosso poncho. Eu vou medir para vocês para ver quanto que ficou. Então, esse meu poncho, ó, dobrei ele aqui, né? Aqui com esse V aqui, com a gola V aqui. Vou medir através daqui, ó, desse cantinho aqui. Então, vamos lá quanto que deu. Meu, deu mais ou menos 64 centímetros, ó, tá? Terminando, como eu falei, essa carreira de pontos abertos aqui, tá? Então, é isso. Deu mais ou menos 64. Então, eu achei que já essa medida pra mim ficou ótima. E agora, nós vamos fazer o quê? As franjinhas. Então, eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz as minhas franjinhas. Eu tenho aqui um gabarito, é um papelão qualquer aqui, e eu coloquei 14 centímetros de altura aqui, ó, tá? Eu vou vir com o meu fio, vou fazer isso, ó. Eu vou enrolar o fio, ó, pegando esse fio aqui, ó. Vou enrolar várias vezes nesse cartão. Ah, vocês podem fazer a medida que vocês querem, tá? Eu tô dando só apenas uma sugestão. Aí, eu coloquei 14 centímetros. Eu dou várias voltas nesse gabarito aqui. Como eu já cortei vários, ó, eu venho aqui, pega a tesoura, corta aqui e corta aqui, ó. Apenas isso, tá bom? Então, vem aqui. Então, cada alcinha, esse fio aqui eu vou deixar, como eu vou fazer franjinha, eu vou acabar deixando ele aí. Então, olha, cada espaço desse aqui, eu vou colocar a franjinha. Então, vou pegar 3 fios, tá? Vocês podem pegar 3, 2, a quantidade que vocês quiserem. Eu vou, ó, peguei, no meu caso aqui, eu peguei 3 fios, tá? Eu vou dividir, dobrar ele ao meio, ó. Fiz isso aqui. E aqui é o meu lado da frente, tá? Do poncho, esse aqui. Ó, como que a gente identifica o ponto alto? Ele tem essa alcinha meio em diagonal. Então, esse daqui é o ponto alto, a parte da frente. Então, eu venho com a minha agulha aqui, vou introduzir minha agulha de baixo pra cima, ó. De baixo pra cima. Vou pegar esses 3 fios, levo aqui pra baixo. Opa, escapou um. E pego a agulha, eu laço de novo todos os fios pra introduzir nessa alça que eu fiz aqui, ó. Eu faço isso, apenas isso. Dou uma puxadinha aqui, tá? Olha como que ficou. Então, eu quero esse nó aqui do lado da frente, porque ele fica mais bonito com esse nó, certo? Então, vou fazer outro para vocês verem de novo. Ó, 3 fios. Vem aqui, eu junto os 3 aqui. Vou dobrar o meio, ó. Porque, olha, ele não fica, não fica as pontas iguais, depois a gente acerta as pontas, ó. Eu divido, dobro no meio, ó. E eu venho com a minha agulha, de baixo pra cima, puxo essa alça. E eu pego todos os fios, eu laço todos os fios e introduzo nessa alça que eu fiz aqui, ó.
Bem prático, né? E eu vou fazer essas franjas, colocar essas franjas em todos esses espaços que nós deixamos aqui, nessa última carreira, tá? Assim que eu colocar todas as franjas, eu volto com vocês. Olha que graça que tá ficando, pessoal. Ah, e depois eu vou te dar uma outra dica para deixar essas franjas tudo bem retinho. Então, pessoal, olha como que ficou uma graça. Terminei de colocar todas as franjinhas no poncho, olha como que ficou, né? E agora, o que nós vamos fazer? Lembra daquela dica que eu falei para você, como deixar as franjinhas toda retinha aqui? Olha como que ficou uma gracinha, tá? Ó, então, vou dar uma dica para vocês. Então, eu dobrei o poncho, tá? Ó, eu com a própria mão mesmo, a gente vai ajeitando aqui, ó. A gente vai fazendo como se estivesse penteando com os dedos, ó. Tá? Eu venho com o ferro. Olha só que dica. Não precisa deixar o ferro muito quente, né? Eu deixei na temperatura morno, né? Ó, eu venho aqui, olha. Olha só que dica. Eu vou passando devagarzinho. Ó, tá vendo? Ele fica toda retinha. Agora, isso quem quiser deixar a franja reta. Se você não quiser, não tem problema, tá? Aí, o que eu faço? Eu venho com a tesoura, eu dou uma acertada nessas pontas que tá mais compridinhos, tá, ó. Apenas isso. Ó, bem facinho, né? Ó, como que fica. Aí, vocês vão fazendo isso de todos os lados, né? Do poncho, olha como que fica bonitinho, toda ela retinha. Olha a diferença, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu passei o ferro e aqui tá sem passar, ó como que ela fica mais... Agora, se você gostar dela toda enrugadinha, também não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer isso, assim que eu passar toda ela e cortar as pontinhas, eu volto com vocês, ó. Apenas cortar as pontas que tá mais compridinho, tá, ó. Tá? Então, a gente vai... Ui, desculpa. A gente vai acertando as pontinhas aqui, ó. Tá bem? A gente vai passando e vai acertando as pontas. Prontinho, aqui tá o nosso poncho terminado. Olha como ficou lindo o nosso poncho, bem colorido, pra a gente se aquecer nesse inverno. Olha como que ficou colorido. Olha como que ficou as franjinhas aqui. Não ficou uma graça? Toda uniforme, mais retinho, né? Ficou perfeito. Ó. E olha como a gente pode usar também dessa outra maneira. Então, esse poncho que foi super fácil de fazer, você faz rapidinho, a gente consegue usar ele de duas maneiras. Olha que graça que ficou para esse inverno. Ó. Com pouco trabalho, né? Apenas com pontos altos e correntinha, nós fizemos esse lindo poncho. Então, pessoal, é isso. O vídeo aula de hoje foi esse poncho maravilhoso colorido. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Assim vocês vão estar me ajudando a gravar mais vídeos. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.